Não pare de sonhar. Sonhar é fácil. Já viu o pessoal que diz assim: ah, mas sonhar não custa nada? Mas às vezes, meu povo, fica muito difícil de sonhar. Às vezes, nós vamos nas lutas da vida, nós vamos perdendo a capacidade de sonhar. E mesmo sendo gratuito, e dizer que sonhar não custa nada, muitas vezes nós temos medo de sonhar, porque gera expectativas, geram, consequentemente, muitas vezes, a possibilidade de frustração. E sonhar, mesmo que seja de graça, muitas vezes nós paramos de sonhar. Eu quero contar a história para vocês, que o pessoal que participou aqui com a gente do abrigo já me viu contando essa história. É a história de um passarinho. Esse passarinho estava dentro de uma gaiola, e o seu dono um dia resolveu limpar essa gaiola. A gaiola estava muito suja, e ele pegou um aspirador de pó, potente, aquele aspirador que faz zoada, que acorda o vizinho, e começou a aspirar ali a gaiola, a tirar ali algumas penas, e num descuido deste cuidador, ele aspirou o passarinho. E o passarinho foi para dentro do aspirador de pó. E ele correu e ficou muito, numa linguagem daqui nossa, né, muito aperreado. E ele abriu o aspirador para poder pegar ali o passarinho, e conseguiu achar o passarinho no meio daquela, vocês sabem, né? Daquela sujeira toda. E quando pegou o passarinho, viu que o passarinho estava todo sujo, não conseguia nem identificar direito o que era. Aí ele foi, pegou o passarinho, levou lá na pia e abriu aquela torneira forte com uma ducha do lado e lavou o passarinho, tirou toda a sujeira que tinha naquele passarinho. E depois que ele lavou o passarinho todo, ele olhou, o passarinho estava com muito frio, muito frio. Aí ele teve a ideia, pegou um secador de cabelo e começou a secar aquele passarinho com secador, daquele secador que esquenta mesmo, sabe? Que seca mesmo. Começou a secar, secar, secar. Quando terminou, o passarinho estava parecendo um Rei Leão, todo espantado, assustado. E aí ele pegou o passarinho com todo cuidado e colocou o passarinho novamente dentro daquela gaiola e fechou. E ele estava contando essa história para um amigo, e o cara perguntou: mas e aí, o passarinho está vivo? Ele não morreu? Aí o dono respondeu: não, ele não morreu, mas ele não canta mais. Ele não chegou a morrer, mas ele nunca mais cantou. E quando eu penso na vida da gente, nas lutas que a gente passa na vida da gente, alguém pode chegar e dizer: e aí, essa pessoa sobreviveu? Ele: sim, mas ela não canta mais. Falando sobre sonho: e aí, essa pessoa está viva? Eu disse: está, mas ela parou de sonhar, com medo de se frustrar, com medo de se machucar, com medo de se decepcionar. Ela parou de sonhar. E nós temos um homem na Bíblia chamado José do Egito. E José é chamado de sonhador, porque José, para mim, ele parece muito com esse passarinho. Porque José tinha um sonho. José era um cara, um jovem, cheio de sonho, cheio de vontade, cheio de coisa para fazer. Mas aconteceu muita coisa ruim na vida desse cara. A história de José do Egito está lá em Gênesis 37 até Gênesis 50. Se você quiser depois, pegue para ler. Está uma leitura boa de final de ano. Lê aí do 37 ao 50, são 13 capítulos contando a história de José. José, filho de Jacó. Lembra do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? É José. Então José é o filho de Jacó. E José novo, muito novo ainda. José teve um sonho. José teve um sonho e contou esse sonho para os seus irmãos. E ele sonhou com os feixes de trigo.
E dizia que cada um amarrava os seus filhos, os irmãos dele amarravam o seu feixe de trigo, e que o feixe de trigo dele ficava em pé, e o feixe de trigo dos seus irmãos se curvavam diante do feixe de trigo dele. Ele contou esse sonho para os irmãos. Os irmãos não gostaram de ouvir esse sonho. Disse: como assim? A gente vai se curvar diante de ti? Aí ele foi e teve um outro sonho, contou um outro sonho. Disse que ele viu a sol, a lua e 11 estrelas que se curvavam diante dele. Até o pai olhou e disse: meu filho, que sonho estranho é esse que você está contando? Você quer dizer que eu, sua mãe e os seus irmãos todos nos curvaremos diante de ti? Aí começou a confusão. Aí começou a confusão da vida de José, porque a partir daí os seus irmãos passaram a odiá-lo. E ele foi, num dia que o pai disse: vai lá ver onde teus irmãos estão. E ele foi atrás dos irmãos dele. E ele se perde no caminho, mas consegue depois achar os irmãos. E quando os irmãos olham de longe, diz: lá vem aquele sonhador. Vamos pegar ele. E colocaram ele num poço. E ficaram do lado de fora decidindo se eles iam matar, se eles iam vender, o que é que eles iam fazer. Um dos irmãos diz: não, não mataremos ele, a gente deixa ele aí, mas não vamos sujar nossas mãos. A ideia do irmão era voltar para depois pegar o irmão. Mas enquanto isso, ele foi vendido como escravo para o Egito. Ele foi vendido como escravo para o Egito. Mas quando ele chega lá, ele se destaca. Ele se torna mordomo de Potifar, o faraó. Ele começa a administrar a casa de Potifar, a cuidar das coisas de Potifar. Ele cuidava de tudo de Potifar. Mas a mulher de Potifar olhou para José e disse: esse Zezinho é bonitinho. E eu estou achando ele muito lindinho. E eu quero ele para mim. E começou a dar em cima dele. O cara já tinha sido vendido. Os irmãos queriam matá-lo, foi vendido como escravo. Estava tudo dando certo na vida dele. Lá, mordomo, lá, de boa, de confiança. A mulher resolve dar em cima dele. E ele: não. Um dia ela disse: vou pegar você agora. E pulou para cima dele, ele largou a túnica e correu. Ela acusou ele de tentar ter algo com ela. E Potifar faz o quê? Pega José e coloca José na prisão do palácio. Preso, acusado de tentar ter algo com a mulher de Potifar. Vai preso. Lá na cadeia, ele começa a se destacar de novo. Lá na cadeia ele começa a administrar a cadeia. Ele começa a cuidar das coisas da cadeia. Ele começa a organizar as coisas por lá e começa a assumir responsabilidades lá dentro. Aí chegam dois chefes, o chefe dos padeiros e o chefe dos copeiros, presos também. Esses caras têm um sonho. E José interpreta o sonho deles. Aquilo que José dá como interpretação acontece exatamente como ele interpretou. E quando esse copeiro sai e volta a trabalhar para o rei, para Potifar, o faraó tem um sonho também. Ele sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, e sonhou também depois com 7 espigas graúdas, grandes, e depois 7 espigas mirradas. Mas ninguém conseguia interpretar. O copeiro diz: tem um cara lá, tem um hebreu lá na prisão, que interpretou o meu sonho e o do chefe dos padeiros, e aconteceu exatamente como ele disse, e ele pode interpretar esse teu sonho. Ele vai para Faraó, Faraó conta os 2 sonhos, ele diz: tu não tem 2 sonhos, isso é um sonho só. Deus está dizendo que terá 7 anos de muita prosperidade, e depois terão 7 anos de muita fome, e uma fome terrível na terra. E se você quer prosperar, você precisa guardar tudo que você produzir nesses 7 primeiros anos. E ele orientou Potifar. Potifar disse: mas eu preciso de alguém muito capaz para ser governador disso tudo, para cuidar disso tudo. E José é colocado como governador do Egito. José é colocado como governador do Egito. E aí vocês conhecem a história. Ele, durante esses 7 anos ele junta, e quando vem a fome na terra nos outros 7 anos, acabam seus irmãos vindo se curvar diante dele, igual o sonho, pedindo comida para o governador do Egito, sem saber que era o irmão. Há toda uma história de perdão. Depois o pai vem, há toda uma história de restauração. Existem vários choros de José durante esse caminho. E no final, aquele sonho que ele teve,
ele aconteceu. Essa é a história de José. Essa é a história de José. E eu queria destacar algumas coisas dessa história. Eu fiz um resumo porque nem todo mundo conhece muito bem. Aí ele casa, tem filhos, se torna governador do Egito. Tem os 2 filhos, Efraim e Manassés. Vou já falar sobre eles. Mas eu queria destacar algumas coisas dessa história, aplicando agora para a vida da gente. A primeira fala que eu queria trazer hoje aqui é cuidado com os roubadores de sonho. Cuidado com os roubadores de sonhos. Lá em Gênesis 37, quando José vai chegando para os irmãos, naquele episódio que eu falei, olha o que diz o texto. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Essa frase me chamou a atenção. Veremos então o que será dos seus sonhos. E sabe que os roubadores de sonhos não necessariamente são pessoas, pode ser coisas que acontecem na vida da gente. Coisas que acontecem na vida da gente que vão tirando a nossa capacidade de sonhar. A vida muitas vezes é esse roubador de sonho. Sabe aquela coisa de, lá vem um sonhador. Existe algo diabólico nisso, né? Existe algo diabólico nessa coisa de, lá vem um sonhador. Deixa eu fazer aqui um negócio com ele, quero ver o que vai acontecer com o sonho dele. Você já pensou isso na sua vida? Você tinha uma série de planos, tinha uma série de vontades, e vieram os roubadores de sonho, vieram aqueles que chegaram às circunstâncias, às vozes, às falas, os nãos, os desvios, os atalhos que fizeram você perder o seu sonho. Veremos o que acontecerá com esse sonhador. Eu digo para você, não pare de sonhar. Não pare de sonhar. Não pare de continuar crendo que sim, que você pode realizar e você pode fazer muitas coisas e que muitos sonhos seus podem ser realizados. Alguns talvez não, tá? Não sou daqueles que acham que todo sonho pode ser realizado, não. Tem sonho nosso que é viagem pura e que não é propósito de Deus. Mas não pare de sonhar porque alguém olhou para você e disse que você não podia. Não pare de sonhar porque a vida disse para você que se você fosse por aqui você ia chegar mais rápido e você se quebrou todinho. Não pare de sonhar. José passou por muitas coisas, mas não parou de sonhar. Talvez isso tenha sido o que deu condição a ele, de onde ele chegasse, ele conseguia ainda ter uma postura de ação, de proatividade, de assumir aquilo que tinha que assumir lá. Não para de sonhar. Mas eu queria fazer uma pergunta. Você tem um sonho, mas não tem maturidade? Você tem um sonho, mas eu pergunto, mas imaturidade você tem? Você percebe por que às vezes o sonho da gente demora a acontecer? Porque às vezes Deus está trabalhando na vida do sonhador. Deus está trabalhando na vida daquele que sonha. Quando a gente olha a história de José, lá em Gênesis 37, 5, certa vez José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo mais ainda. Eu fico pensando, né? Penso no irmão prepotente, né? Porque o cara sonhou com um negócio desse, mas não teve maturidade para saber o que fazer com isso. Você está entendendo o que eu estou falando? Às vezes o roubador do sonho é você mesmo com a sua imaturidade. Porque vem um sonho na sua mão, sabe? E você se perde, sabe? Ele foi lá contar para os irmãos. E os irmãos passaram a odiá-lo. Eu sei que no final todas as coisas cooperaram justamente para que o sonho fosse realizado. Mas muitas vezes nós sabotamos o nosso sonho com nossa falta de maturidade. E Deus vai trabalhando na vida da gente. Ele trabalha na vida do sonhador. Deus não apenas realiza sonhos, mas Ele transforma os sonhadores. E prepara os sonhadores para os sonhos que Deus tem. Muitas vezes nós não estamos preparados. Nós desperdiçamos os sonhos quando eles vêm à nossa mão. Quantas vezes eu já vi isso na vida de tantas pessoas? Os sonhos vêm na mão e a pessoa desperdiça.
O sonho vem na mão, mas a imaturidade faz com que aquele sonho se quebre, com que você começa a quebrar, e o imaturo faz o quê? Ele começa a culpar todo mundo. Ele começa a jogar a responsabilidade do sonho não realizado na vida do outro, de alguém. É visível como José amadurece. Porque enquanto ele está aqui ouvindo o sonho, contando para os irmãos assim, achando que podia contar isso e ia ficar tudo bem, que podia falar que todo mundo ia se curvar diante dele, ia dar tudo bem. Lá na frente, quando os irmãos descobrem que era José que estava ali como governador do Egito, e os irmãos querem, sabe, com muita culpa no coração, olha o que José diz em Gênesis 50, 20. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Como há maturidade nessa frase. O imaturo ia continuar ali, sabe, talvez na mágoa, querendo fazer o mal para os irmãos, mas ele consegue olhar e dizer: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Deus o tornou em bem. O imaturo pega as coisas ruins da vida e fica simplesmente: ó vida, ó céus, ó azar, por que tudo só acontece comigo, por que é sempre assim, por que eu não tenho aquilo que eu quero, eu fico como uma pessoa mimada. O maduro é aquele que pega as coisas, sabe, que entende que Deus vai transformar aquele mal em uma coisa boa. E vai transformar isso na vida da gente. E ele ainda diz: para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Ele entendia que o sonho dele, ele não tinha a ver só com ele. Mas talvez ele não entendesse isso lá no sonho, lá atrás. Você imagina ele jovenzinho: eba, os meus irmãos vão ficar tudo abaixado, sabe, vão se curvar diante de mim. Agora ele está dizendo: não, eu estou aqui para abençoar vocês. Onde foi que esse homem amadureceu? Onde foi que esse homem amadureceu? Infelizmente, meus irmãos, foi no poço. Foi sendo levado como escravo para o Egito. Foi sendo preso injustamente. Foi se destacando na prisão. Quando ele interpreta o sonho do copeiro, ele diz: cara, interpretei o teu sonho, agora tu fala o seguinte: quando tu chegar lá, tu fala de mim para Faraó. Só foi o que o copeiro fez? Esqueceu. Onde foi que esse cara amadureceu? Foi no poço. Foi na carruagem indo como escravo para o Egito. Foi aí que ele amadureceu. Nós amadurecemos nas lutas que passamos na vida da gente. Ele vai dizendo: Deus transformou. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus transformou isso em bem. Isso é fala de gente livre. Isso é fala de gente grande. Isso é fala de gente madura. Isso é fala de gente que não está presa à mesquinharia. Eu lembro de Paulo, né? Quando eu era menino, eu andava como menino, eu falava como menino, raciocinava como menino. Mas logo que eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. A imaturidade nos leva a desperdiçarmos os nossos sonhos. E Deus quer trabalhar a vida do sonhador. E antes do sonho acontecer, de se realizar, existe uma obra que Ele quer fazer no coração do sonhador. Porque senão essa obra vem e você não está preparado para ela. Você vai pisar nela. Você vai destruir ela. Então Deus, antes de realizar um sonho, Ele quer trabalhar a vida do sonhador. E eu não sei quantos sonhos não foram realizados na sua vida, porque ainda talvez você não esteja deixando Deus trabalhar na sua vida, no seu sonho, não apenas nos seus sonhos, mas no sonhador que você é. Trabalhar no seu coração. E aí haja poço, né, meu povo? Haja poço, haja Egito, haja mulher de Potifar. Porque quando eu olho essas duas frases, uma está lá em Gênesis 37, começo da história. A outra está aqui em Gênesis 50, final da história. Diz: esse homem não é o mesmo. Onde foi que esse homem amadureceu? No poço, no caminho para o Egito. Os irmãos discutindo lá em cima do poço, se eu matar ele, se eu vender. A mulher de Potifar acusando ele preso, o cara foi fiel. A mulher insistiu, ele disse: eu não posso fazer isso com você, minha senhora. A senhora é mulher do Potifar.
Eu não posso fazer isso com você por compromisso que eu tenho com o Potifar, compromisso que eu tenho com Deus. Onde é que esse cara foi? Para onde que ele foi por não ter deitado com a mulher de Potifar? Para a prisão. Por que não acontece isso na vida da gente? Nisso tudo que está acontecendo, Deus está trabalhando na vida da gente. Ele está trabalhando no sonhador. Ele está burilando nosso coração. Ele está trabalhando no nosso caráter. Ele está realinhando nossas prioridades. Ele está trazendo à consciência aquilo que de fato é essencial e aquilo que vale nessa vida. São nos momentos de poço que isso acontece. Uma outra coisa sobre essa história, e eu quero fazer uma outra pergunta: Deus está presente? Você consegue ver Deus presente aí na sua caminhada, no meio das lutas? Consegue ver? Porque assim, é nítido como lá em Gênesis 39, diz que José foi para a prisão, certo? Naquele episódio da prisão. Olha o que diz o versículo 21 a 23. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. Versículo 23, o carcereiro não se preocupava com nada do que estava no cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. E quando eu estou perguntando se o Senhor está presente, eu não tenho dúvida de que Deus está presente. Eu estou fazendo essa pergunta muito mais para você. Você tem estado presente com Deus? Deus tem sido aquele que no seu dia a dia tem feito a diferença para que você possa fazer a diferença? Você vive uma relação com Deus que torna você algo diferenciado no lugar onde você está, porque a sua comunhão e a sua relação com Deus leva você a se destacar onde quer que seja, pode ser na prisão, onde quer que seja. O cara estava na prisão e o carcereiro entregou tudo para ele, cuida. O que levou esse cara? Ele está dizendo, o Senhor estava com ele. A questão não é se o Senhor está com ele, é se você está com o Senhor. Porque o Senhor nós sabemos que está conosco o tempo todo, mas nós estamos com o Senhor. Na hora que eu faço o exercício da minha profissão, na hora que eu cuido das minhas relações, Deus está presente. Essa presença é reconhecida, essa presença faz diferença. Ou essa presença é desprezada, ou essa presença ela não mexe com você, ou essa presença não coloca você em lugar nenhum. Porque na verdade Deus está presente, mas você não está presente em Deus. Porque quando eu olho o destaque de José, aí eu lembro de uma pessoa que deu testemunho esses dias, e falando desse ano, ela disse, eu tenho plena consciência de que tudo que eu passei esse ano, eu só enfrentei porque eu recebi uma força que não vinha de mim. Eu recebi uma força para enfrentar algumas coisas esse ano que não vieram de mim. O que é que essa pessoa está dizendo? Que Deus está presente? Que Deus está presente, mas que ela está consciente dessa presença. De que ela entende que essa presença fez diferença. E essa presença, ela não é apenas uma presença observadora, mas é uma presença que gera toda a diferença. Um outro destaque, a cura no caminho do sonho. Já falei sobre isso, né? Mas quero reforçar aqui com Gênesis 41. Porque José tem 2 filhos e dá 2 nomes aos filhos, Manassés e Efraim. E quando José tem um filho, o primeiro, Gênesis 41, 51, ao primeiro José deu o nome de Manassés, que se torna uma das 12 tribos, tá? De Israel, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Um Deus que sara as nossas dores. Um Deus que nos ajuda a lidar com as histórias do nosso passado que paralisam a gente. Quando ele está dizendo que Deus me fez esquecer, de fato Deus fez ele esquecer. Porque quando os irmãos chegaram na frente dele, ele não tinha mais vontade de matá-los. Então ele coloca o nome de um filho, de Manassés. Sabe quando Deus diz, eu esquecerei de todos os seus pecados e deles não me lembrarei mais? Esquecer a casa do meu pai, esquecer toda a casa de meu pai, significa perdoar.
Então esse homem colocou o nome do filho de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Sabe quando Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo da soberana vocação. Quem não esquece das coisas, sabe? E a gente precisa de Deus para esquecer essas coisas, porque senão a gente não consegue nem sonhar e nem realizar nada. A gente está preso àquele passado que parece que puxa a gente para o poço. E ele tem um filho, e quando ele tem um filho, e é simbólico, o primeiro filho, ele colocar esse nome, né? Ele tem um filho, e aí ele coloca o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Isso quer dizer que quando a família dele chegou, foi de boa assim? Quem lê a história, eu tenho uma pregação prometida, falando dos 7 choros de José. José chora 7 vezes nesse período de reencontro com eles. Não é uma coisa fácil, mas ele tinha perdoado. Por isso que ele conseguiu cuidar, por isso que ele conseguiu abraçar. Então o sonhador, sabe, Deus para manter a gente com capacidade de sonhar e de realizar, Ele precisa trabalhar o nosso coração e ajudar a gente a esquecer das coisas que ficaram para trás. A mulher de Ló sai de Sodoma e Gomorra, olha para trás e vira estátua de sal. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, é que eu prossigo para aquelas que estão adiante de mim. Não é esquecer de não saber mais, não é falta de memória, é esquecer no sentido disso não me afetar mais, isso não me destruir mais, isso não me paralisar mais. E ele pega o nome de um filho e bota Manassés. Será que você pode ter um Manassés na sua vida? Porque não precisa ser um filho, não. Aquilo que o Manassés está dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Forte isso, né? E simbólico, Jacó ter de uma das tribos seria de Manassés. Mas tem um filho. E o outro filho traz a mensagem de que há prosperidade mesmo no sofrimento. Gênesis 41, 52. Ao segundo filho, ele chamou de quê? De Efraim. Dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Há sofrimento? Há sofrimento? Há. Mas há provisão de Deus. Há a mão de Deus. Efraim. Você consegue dizer Manassés? Deus tem me feito esquecer todo o sofrimento e toda a dor da casa de meu pai. Você consegue dizer Efraim? No meio desse sofrimento todo, Deus tem me feito prosperar. Quem elabora esse tipo de coisa está pronto para sonhar, está pronto para realizar, não está preso ao passado e nem está olhando só para as coisas ruins, porque ele podia ficar uma pessoa amargurada, dizendo: eu não fiz nada, eu só contei um sonho para os meus irmãos, eles me venderam, aqueles cabras safados, eu fui preso, eu fui para o Egito, quando estava dando tudo certo, aí deu errado de novo, aí aquela mulher aparece na minha vida, ou encosto, aparece na minha vida, aí eu vou preso, e aí eu chego lá preso, sabe, sem feito nada, acusado de ter ficado dando em cima da mulher que eu não dei. Imagine José, alguém lá na prisão, eu devia ter ficado com ela, porque já que eu estou aqui mesmo, pelo menos eu tinha ficado com ela, e ficado murmurando, ficado achando ruim, ter ficado reclamando. Deus me ajudou a esquecer de todo o sofrimento da casa do meu pai. Deus me ajudou, me fez prosperar em todo esse meu sofrimento. Entende? Esse cara está pronto para continuar vivendo. Esse cara está pronto para continuar sonhando. Manassés, Efraim. E por último, meus irmãos, queria deixar algo bem claro aqui para vocês. Deus não faz parte de um sonho egoísta. Deus não está nisso. Deus não está nisso. Aquele sonho de José foi interpretado por todo mundo como o sonho de alguém querendo ser melhor do que os outros. Não foi? O feixe dele em pé, os outros se curvando.
o sol, a lua e as estrelas, tudo se curvando diante dele, mas Deus não está nesse tipo de sonho. Que tem o sonhador como grande beneficiário do sonho. Deus não está no sonho em que o sonhador é o único beneficiário. Deus não está no sonho em que o sonhador vai se dar bem e todo mundo vai se dar mal. Deus não está nesse sonho. Deus não está em sonhos egoístas. O diabo pode sonhar com você desse jeito. Deus não. Você nunca será o beneficiário único dos seus sonhos. Eu não vou dizer que você não vai ser beneficiário dos seus sonhos. Mas você não será o único beneficiário dos seus sonhos se esse sonho for um sonho de Deus. E talvez Deus precise colocar você no poço, precise colocar você no Egito, precise colocar você com a mulher de Potifar correndo atrás de você, está amarrado. Precisa colocar você numa cadeia para cuidar, para que você entenda que não tem a ver com você. Que não tem a ver só com você. Que Deus não é Papai Noel. Que Deus não é aquele cara, sabe, que faz, sabe, você, dá tudo certo na sua vida para você ser muito feliz simplesmente. Lembrei do Nelson, Cleide. Porque o Felipe Seabra, quando perguntou para o Nelson qual era a diferença, né, às vezes de um coach para pregação, e o Felipe perguntou isso para o Nelson. Nelson, tu que trabalha como coach, qual é a grande diferença do coach para o pregador aqui? Aí ele parou, pensou e disse, Felipe, pastor Felipe, é que o coach, ele vai ajudar você a fazer o que você quer. E a pregação, ela vai levar você a procurar fazer aquilo que Deus quer. Então é diferente. É um coach fazendo essa análise e dizendo, a pregação, ela não tem como objetivo potencializar você para você fazer o que você quer. Para você ser um sonhadorzão que vai sair daqui, 2022, estourando na bolsa, ficando rico e fazendo tudo de bom na vida, sem estar nem aí para ninguém. Não, isso não é pregação. Isso não é pregação. Eu acho que até o próprio coach, ele, para ser um bom coach, ele precisa ter a visão do sistema. E não a visão de alguém que cresce sozinho. Ele precisa crescer junto com todo mundo, porque senão não existe crescimento. Mas Deus não faz parte de um sonho egoísta. E José entendeu isso muito bem. Deixa eu ler para vocês Gênesis 45, 5 e 8. Agora, não se aflinjam, nem se recriminem. Isso eram os irmãos dele sofrendo porque tinham feito. Por terem me vendido para cá. Não se afligem, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Ah, meu povo, é de arrepiar. Esse cara é um cara muito curado. E muito alinhado com o coração de Deus. No 8 ele diz, assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Para quê? Está lá no versículo anterior, do versículo 5. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Qualquer sonho que você tem, que não tenha vidas sendo salvas ao seu redor, ele é só um sonho seu. Quando Deus entrar nesse sonho, para ajudar você a esquecer as coisas do passado, para ser uma presença que faz diferença no dia a dia, para fazer com que coisas boas aconteçam de prosperidade mesmo em meio à terra do sofrimento. Quando Deus entrar nesse sonho, Ele vai colocar ingredientes nesse sonho, que não tem a ver só com você. Tem a ver com outras vidas, tem a ver com outras pessoas, tem a ver com a vontade de Deus, tem a ver com a salvação. Então não adianta, sabe, a gente ficar buscando Deus para fazer a vontade da gente.
E talvez hoje seja um dia de você dizer: Deus, está aqui o meu sonho, entra nele. A gente vai já cantar uma música que diz: eu vou contar o meu sonho para Deus e para mais ninguém. Justamente fazendo referência a José do Egito, que saiu contando o sonho e todo mundo zombou dele e fez o que fez com ele. Eu vou contar meu sonho para Deus e para mais ninguém. Eu quero contar o meu sonho para Deus. E talvez essa seja a grande chamada de hoje. Conte o seu sonho para Deus e convide Deus a fazer parte desse sonho. Agora saiba que quando Deus entrar nesse sonho, Ele vai ajudar sim você a esquecer as coisas do sofrimento que estão prendendo você. Ele vai trazer prosperidade no meio da luta que você tem vivido. Ele vai ter uma presença que faz diferença e você precisa reconhecer essa presença. Mas Deus vai ressignificar o teu sonho para que o teu sonho não tenha a ver só com você. Porque se tem a ver só com você, não, pastor, mas não é só comigo não, é eu, minha mulher e meu filho. Isso é você, infeliz. Aí depois a infeliz não sabe por que é. Não há felicidade. Aí aquela frase do filme, né? A felicidade não faz sentido se ela não pode ser compartilhada, né? Não há felicidade quando nós estamos no centro. Homens e mulheres, seremos felizes se nos colocarmos como meio, se nos colocarmos como o fim de todas as coisas, seremos o mais infeliz de todos. Aquele que quiser ganhar a sua vida, a perderá. Foi isso que Jesus disse? Mas quem quiser ganhar a sua vida, precisa estar pronto para perdê-la. Aquele que perder a sua vida por amor a mim, este a ganhará. Quem é que vai ganhar a vida? É quem perdê-la. É quem pegar o sonho e dizer: Jesus, está aqui o sonho. Está aqui o sonho, Deus. Aí Deus vai olhar para o sonho e dizer: cadê o próximo nesse sonho? Cadê o meu reino nesse sonho? Cadê as pessoas que sofrem nesse sonho? Aí talvez você esteja dizendo: pastor, mas eu não estou conseguindo sonhar nem para mim mesmo. Imagine se eu for sonhar para os outros. Pois continua sonhando para ti sozinho. Você quer sonhar para você sozinho ou você quer sonhar para os outros com Deus? Você quer sonhar para você sozinho? Digo para você que os seus recursos são muito limitados. Você quer sonhar com Deus para amar, para salvar vidas, para abençoar pessoas? Não tem limite. Não tem limite o que Deus quer fazer e pode fazer através da sua vida. Agora, isso não pode ser joguinho não, tá? Tipo, deixa eu colocar Deus aqui no sonho, porque aí eu vou, Senhor, eu quero abençoar vidas, me abençoa, aí Deus te abençoa. Oh, meu Deus, que bom que Deus está me abençoando. Não, tem que ser de coração. Você entende que existe um sonhador e uma sonhadora aí, que Deus quer trabalhar no caráter, quer trabalhar na vontade? Bora convidar Deus? Vem, Deus. Vem fazer parte do meu sonho. Amém?